Olá, meu nome é Guilherme Moura, gerente de serviços veterinários da Vetocnol Saúde Animal. E hoje estou aqui para convidar você para mais um conjunto de bate-papos falando sobre um tema interessante na área de bovinos de leite, que seria as tendências do tratamento com antibiótico em animais, no caso, bovinos de leite, né? Vou falar sobre seriam três bate-papos. O primeiro seria o uso consciente de antibióticos e mostrando um conceito que vem crescendo na Europa, que é o antibiótico verde. No segundo bate-papo, nós vamos falar sobre CISAB, que é um novo conceito de aplicação de antibióticos em animais, e o CISAB relacionado ao tratamento de mastite ambiental, que é aquela mastite grau 3, né? Hoje iniciaremos com o uso consciente de antibióticos, colocando a ideia do antibiótico verde, o que tem sido buscado no mundo e considerado um antibiótico verde. Preocupação mundial hoje seria o quê? Inicia-se na Europa uma restrição ao uso de uma série de antibióticos em animais. Exemplos de alguns países com essa restrição já está valendo é a Dinamarca, Holanda, Bélgica, França. Já se tem uma restrição ao uso de certos antibióticos. Outros países, como Portugal, Espanha, essa restrição ainda não está em vigor. Porém, acredita-se que também vai ter uma certa restrição a algumas classes de antibióticos. No Brasil, existem tendências de utilização de antibióticos apenas em casos mais específicos, né? E com indicação do médico veterinário. Então, hoje não é a nossa realidade, porém, já começa-se a falar no meio veterinário, no campo, na questão do uso mais direcionado do antibiótico, não usar a riveria de qualquer modo, né? E por que surgiu essa preocupação, né? Então, eu tirei aqui 3 casos que indicam que pode ter o problema com o uso errado de antibiótico, né? O que leva a gente pensar no uso consciente do antibiótico? O primeiro dele seria o resíduo de antibiótico nos alimentos, leite e carne. Então, respeitar o período de carência é fundamental quando se usa um antibiótico. Então, alguns antibióticos têm período de 2 dias, outros carência 0, outros de 7 dias. Isso tem um porquê. Esses antibióticos eles vão ser aplicados nos animais e esse animal demora um tempo para metabolizar esse antibiótico por completo. Então, esse período deve ser respeitado. E esse resíduo, como muitas vezes esse período não é respeitado, esse resíduo pode vir a cair na alimentação humana, trazendo prejuízos para o homem também, né? Outro medo que tem-se com o uso errado do antibiótico é o medo de criarem superbactérias. Então, quantas vezes a gente já fez um tratamento, por exemplo, de uma mastite, eu tratei o animal, fiz 3 aplicações lá no animal, esse animal melhorou clinicamente, porém, em menos de 2 semanas esse animal tem novamente o quadro de mastite instalado. E o que acontece? Se eu repito aquele tratamento que eu usei 1 semana atrás, ele não vai ser eficaz. O que eu fiz? Eu matei as bactérias sensíveis e favoreci a seleção daquelas bactérias mais resistentes. Então, se eu usar o mesmo antibiótico, eu não vou ter um efeito efetivo, né? Não vai ser o que eu quero com esse tratamento para esse animal. Não vou conseguir curar aquele animal. Então, eles também, com o uso do antibiótico, eles têm medo de criarem superbactérias. E criando essas superbactérias, você corre o risco de ter uma dificuldade no tratamento de doenças causadas por bactérias em humanos. Existem algumas bactérias que estão associadas a doenças, tanto nos animais como nos homens. Então, a gente acaba tendo essa preocupação de não criar essas superbactérias, que essas superbactérias poderiam causar um problema maior à saúde pública, à saúde humana até. Então, a preocupação maior no uso consciente
do antibiótico, ela, além de pensar em tratamentos para animais, nós também estamos preocupados com o tratamento de doenças humanas, né? Quando a gente pensa no antibiótico, ele entra dentro do ambiente de várias formas. Então você pensa no quê? Por exemplo, a medicina humana, a comunidade, né? A gente usa antibiótico para doenças, N doenças aí, que a gente pega o receituário, vai na farmácia e compra aquele antibiótico que o médico receitou. Muitas vezes esse uso errado, a gente acaba liberando antibiótico no ambiente. Os hospitais existem antibióticos, são proibidos de saírem do hospital. Por quê? São antibióticos de última geração, usados para tratar aquelas bactérias mais resistentes que nós temos no ambiente hoje. Então, mas um uso, uma falha no hospital, alguma coisa, você também vai estar liberando antibiótico no ambiente. Fábricas, indústrias, toda indústria tem que ter uma metodologia de descarte daquele material que foi usado para criar o antibiótico que ele vai vender. Então, se você tem alguma falha também, você está jogando antibiótico no ambiente. A agricultura também, usa-se algumas drogas para combater bactérias que atingem plantas. Também, se eu uso esse antibiótico errado, eu estou liberando antibiótico no ambiente. E no uso veterinário. Hoje no Brasil a gente sabe que a gente compra o antibiótico na casa veterinária e usa ele indiscriminadamente, sem problema algum. Está indicação de bula, 3 doses, eu faço 1. Está indicação de bula, 3 doses, eu faço 7. Ou 1 dose, eu não confio, eu vou fazer 3. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar. O uso do antibiótico, a bula é nosso melhor amigo. O uso do antibiótico ele deve seguir as instruções de fábrica, a instrução do fabricante. Por quê? A gente minimiza a quantidade de antibiótico que vai estar sendo liberado no ambiente sem controle. Então, com isso, o que acontece? Essa preocupação com o bem-estar humano, com a quantidade de antibiótico que está na carne, que está no leite, o efeito desse antibiótico evitando questão de bactérias resistentes, criou-se um conceito do antibiótico verde, que é aquele antibiótico que eu vou buscar um antibiótico eficaz terapeuticamente. Então esse antibiótico ele tem que funcionar para aquela doença que eu quero tratar, evitar o surgimento de bactérias resistentes. Então esse antibiótico ele vai atuar tanto naquelas bactérias sensíveis como nas bactérias mais resistentes ali que estão causando aquela doença, e uma menor chance de resíduo nos produtos de origem animal, do animal tratado, né? Tanto no leite como na carne. Então esse antibiótico ele deve ser bem metabolizado pelo animal e liberado por esse animal num período quanto menor, melhor. E um menor risco para a saúde humana. Se ele é eficaz contra a doença, eu eliminei a doença do animal. Então, os casos foram a zoonose, uma doença que dá no animal e no homem, se eu eliminei a doença do animal, ele não vai ter chance de passar essa doença para o homem, né? No caso de evitar o surgimento de bactérias resistentes, se eu estou atacando também aquelas bactérias mais fortes, eu vou evitar o surgimento de superbactérias. Então, eu vou ter menos chance de uma bactéria que não tem controle na veterinária atingir o homem também. E se esse antibiótico ele é metabolizado rápido no organismo do animal e ele não vai ficar muito tempo ali no leite, na carne, eu também tenho uma segurança do homem comer uma carne ou beber um leite sem resíduo. Então, a gente acaba tendo uns pontos que favorecem aí a um alimento de melhor qualidade e um uso do antibiótico, buscando não afetar o homem ou outros animais aí após o tratamento. O mundo inteiro está preocupado com o uso de antibiótico. Então, esse slide ele mostra uma apresentação de uma pesquisadora alemã que mostra lá a questão
da aplicação do antibiótico, é outra espécie, não é bovino, em leitões, né, lactentes, e o que era que pensava-se do antibiótico antigamente, né, e o que se pensa hoje, e o que devemos prestar atenção no uso de antibióticos. Então, é uma pesquisadora alemã que vem trabalhando a questão do antibiótico verde e quando é melhor usar um antibiótico verde ou um outro tipo de antibiótico, qual tipo de doença é eficaz esse tipo de antibiótico, qual que não é. É uma questão de um estudo muito bacana aí mostrando que a gente tem que pensar antes de usar o antibiótico. Nem todo antibiótico serve para qualquer doença. E a consolidação do conceito antibiótico verde, o que ela busca? Ela busca o quê? Ela busca que se um animal é tratado, esse animal ele tem que ter a cura, tanto clínica como bacteriológica. O que é a cura bacteriológica? É aquela cura onde eu elimino a bactéria daquele animal. Eu eliminando toda a bactéria que está causando aquela doença, a chance desse animal me transmitir uma doença ou transmitir a doença a um homem, né, é muito pequena ou nula. O ideal seria que fosse nula. Então, nessa foto a gente mostra a interação entre a menina e a vaca aí, né, essa vaca. Se essa vaca por acaso estivesse doente e fosse tratada com um antibiótico aí eficaz, que atuasse sobre bactérias resistentes, essa interação não levaria risco a essa menina. Então, isso que a gente busca com o antibiótico verde, a gente fazer um tratamento eficaz, com um antibiótico onde ele vai atacar as bactérias mais resistentes, num período aí curto, e o animal não corra risco desse animal ter bactérias resistentes ali sobrando no organismo dele e nem que ele transmita alguma doença para o homem, né? E assim, relembrando o que nós falamos hoje, né? O uso racional de antibióticos é uma necessidade que vem sendo discutida em todo o mundo. Na Europa essa discussão está bem calorosa, lembrando-se que restrição não é proibição. Na Europa o que eles têm colocado é que o uso do antibiótico ele deve ser consciente, ou com uma justificativa pelo médico veterinário, ou se não pelas indicações de bula. E o conceito de antibiótico verde busca minimizar os efeitos de resíduo em alimentos de origem do animal tratado, o risco de seleção de superbactérias e o risco à saúde humana. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho aí do que está acontecendo com essa questão do uso consciente de antibióticos e fazer um pouco vocês pensarem um pouco também. Como é que eu estou usando o meu antibiótico? Eu estou usando para a indicação correta? Eu estou fazendo a aplicação do modo que é recomendado? Eu uso o antibiótico certo para aquele tipo de doença? Eu tenho respeitado o período de carência? Então são coisas que nós estamos aí no dia a dia do campo, no dia a dia da fazenda, e pra gente, eu gostaria que vocês começassem a pensar um pouquinho nesse uso correto do antibiótico. Então espero que eu tenha conseguido levantar um pouco aí essas dúvidas. E no próximo bate-papo nós vamos falar sobre o CISAB, né, um novo conceito de aplicação de antibióticos. E nós da Vetoquinol estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado e até o próximo bate-papo.